Olá pessoal, vamos iniciar a nossa live trazendo aqui um assunto super importante que é a gestão de manutenção. Vamos trazer os pilares essenciais para o sucesso na gestão e manutenção do hotel, tá? Hoje a gente tem um convidado especial, então vamos trazer aqui realmente informações relevantes falando os detalhes dos pilares para uma gestão de engenharia de manutenção eficiente, uma gestão que entrega resultados. Logo vai estar entrando um convidado especial, o Vivaldo Lima, com uma baita experiência. Assim que ele conectar aqui, eu já coloco ele. Por enquanto, eu vou falando aqui com vocês sobre a nossa live. Esse assunto é um tema de uma relevância grandiosa, porque a parte de gestão e manutenção dentro da hotelaria tem um papel fundamental e crucial para o sucesso do gestor de manutenção na hotelaria. Sem realmente os pilares que a gente vai trazer aqui, que são processos, políticas, procedimentos, né, planejamento, é impossível fazer gestão eficiente e entregar os bons resultados. Então, aqui na live a gente vai abordar todos esses temas, onde é muito oportuno, até porque é pouco falado, né? Eu falo o seguinte, que eu tenho muitos amigos engenheiros de manutenção na hotelaria. Eu sou muito feliz porque eu conheço os principais profissionais da hotelaria, com referência na hotelaria, né, ao longo da minha carreira que eu vivi aí esses 27 anos. E hoje a gente está trazendo um convidado especial que é o Vivaldo Lima, que é realmente um profissional com um gabarito gigantesco, com uma experiência enorme aí, onde ele vai trazer um pouco da experiência dele aqui nesse bate-papo aqui, né, com todos. Então deixa eu só convidar o Vivaldo para entrar, enquanto eu estou aqui. Vivaldo. Então, assim, essa referência que eu trago hoje, que são os pilares da engenharia de manutenção, fez toda a diferença na minha vida, na minha carreira profissional, ao longo desses 27 anos, atuando como gestor de manutenção na hotelaria, né? Atuando como um profissional de engenharia. Então, assim, é um assunto especial. O Vivaldo está entrando, eu não estou conseguindo enxergar um pouco ele aqui, estou até ouvindo um pouquinho, mas não estou conseguindo enxergar. Vamos ver se aqui chega a imagem dele. Opa. Vivaldo, consegue me escutar? Opa, ótimo. Vivaldo, boa noite. Boa boa noite. noite. Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje você, como um convidado super, hiper especial, né? Vivaldo, um dos profissionais mais competentes, né? E com uma jornada aí grandiosa aí na carreira ao longo desses anos, passando pelos principais projetos do Brasil. Eu queria que você se apresentasse um pouco antes de a gente inicie a nossa live, Vivaldo. Bom, meu nome é Vivaldo Lima, né? Sou baiano também, Opa! nascido em Salvador, pai do Bernardo, do Davi, do João Vitor, casado, trabalhando com manutenção em hoteleira aí. Não vamos falar de muitos anos para trás para não ficar mais velho. Da década de 90 para cá, basicamente trabalhando aí dentro de hotelaria, com manutenção hoteleira, fazendo algumas implantações de hotéis, né, algumas aberturas. Enfim, tem aí um tempinho de hotelaria aí. Estou aqui A carreira dentro da hotelaria, hein, Vivaldo? Eu já sou feliz hoje, muito feliz em ter você aqui na live, porque para mim você é uma das grandes referências no Brasil de engenharia de manutenção hoteleira. Então, eu sou muito suspeito para obrigado. falar. Entendeu? Então, assim, a gente está iniciando nossa live. O nosso tema de hoje, a gente vai abordar os pilares da gestão e manutenção na hotelaria, os pilares que faz toda a diferença numa gestão eficiente, numa gestão que entrega resultados, porque é o que eu comentei um pouco antes de você entrar, né? Sem os pilares, que é a fortaleza da base da estrutura do que a gente vai tratar aqui hoje, é impossível fazer gestão com eficiência e entregar resultados, né? Então, Correto. eu falo que essa live de hoje com você é rica. Quem tiver a oportunidade de assistir vai sair daqui encantado aí, realmente, porque é uma referência no que a gente vai tratar hoje. E para falar de pilares de manutenção em hotelaria, né? Então a gente vai até meia-noite, né, para acabar. E olha que a gente só tem 1 hora de live normalmente, né? Então essa live vai ter que esticar um pouquinho. Porque tem muita coisa para falar, né?
Muito. Sim, Cara. Eu falo assim que ao longo da minha carreira também aí, de longos anos aí, né, como você falou, para não me chamar muito de velho aqui também, eu aprendi que era necessário realmente ter os pilares, os processos, né, os planejamentos, porque quando eu iniciei não tinha. Então, assim, a dificuldade foi muito grande, até realmente trabalhar esse lado, desenvolver, criar todos esses pilares, esses processos. A gente que iniciou na época que não tinha nem computador, então difícil, né? verdade, verdade. Na época que eu comecei, não tinha computador nem na recepção, só tinha computador só no departamento financeiro, E alguns. alguns, né? E olhe lá, né? Eu lembro Poucos da no minha prancha financeiro. lá para fazer os desenhos técnicos, né? É, Papel manteiga, assim como você também. Então, assim, exatamente. a gente aprendeu na grande, assim, o processo, né? Não foi tão fácil assim, não. Mas bem-vindo à tecnologia, né? Vem Opa! para ajudar. Chegou para ajudar e muito, né? Eu acho que soma muito. Eu acho que utilizando a expertise, todo o conhecimento e utilizar a tecnologia da forma correta, vai ter uma gestão maravilhosa aí dentro dos hotéis. Certamente. Mas Vi- vamos lá. Vamos lá, Vivaldo, para a gente começar aí, Eu acho que se a introduzir. gente for falar, Silva, não sei assim de uma ordem que você fez aí, a gente pode ir conversando, mas eu acho que a primeira coisa que você fala de pilar, a primeira coisa que a gente já passa na cabeça para uma boa manutenção, para uma coisa eficiente, é falar de segurança, né? Exatamente, com certeza. Então, já que você tocou nesse ponto, vamos abrir aí falando um pouco aí sobre essa segurança aí dentro dos pilares da gestão da manutenção. Eu acho que costumo dizer que se a gente, eu dividiria isso em duas partes rapidinho. Eu acho que, primeiro, se o profissional que trabalha na área de manutenção, pensando na parte de segurança, né, falando desse pilar aí, se ele se orientar efetivamente, se dedicar a cumprir o que está na lei, ele já vai abranger aí uma boa parte do que é necessário fazer para garantir a segurança do hotel. Porque a nossa legislação, um dos grandes problemas é o não cumprimento dela. Mas se a Claro. gente efetivamente for cumprir o que está efetivamente na nossa legislação, no tocante à parte toda de segurança contra incêndio, pânico, na parte de qualidade da água, na parte de qualidade do ar, Uhum. na parte de segurança de vaso de pressão, de instalação elétrica, enfim. A legislação nossa, ela realmente é muito boa no tocante à parte de segurança. Infelizmente, o que a gente percebe é que nem sempre ou os profissionais estão capacitados ou têm o conhecimento do que é necessário a fazer nessa área, ou, por um motivo ou por outro, a empresa não dá os recursos para que sejam feitos. Né? Mas Ah, se você conseguir efetivamente ver o que a legislação pede, né? Tem toda uma documentação legal, costumo inclusive a passar para algumas pessoas que me pedem um checklist, né, básico, que abrange muita coisa aí de elétrica, de hidráulica, de vaso de pressão, de caldeira, de ar-condicionado, e uma infinidade de coisas que já estão pendentes, ou já estão previstas na legislação, e que claro. se a gente já cumprir isso aí, a gente já vai garantir não somente a segurança dos usuários, do prédio, da edificação, que é o mais importante, né, a Claro. gente poder garantir isso, mas também a gente evita constrangimento com fiscalização, com eventual multa, fechamento do prédio, enfim, de não estar Exatamente. seguindo. Aí, seguindo a legislação, eu sempre digo, uma vez que você seguiu a legislação, você praticamente abrangeu quase tudo. É, O que fica faltando agora é exatamente esse molhozinho aí que eu chamo, que o gestor de manutenção pode colocar, sim, botar um molho nesse tempero aí para acrescentar coisas que não estão na manutenção. claro. Às vezes não estão na legislação. Por exemplo, manutenção de subestação. Existem pontos, frequência de manutenção de equipamentos que não estão, às vezes, na legislação, não tem uma obrigatoriedade, Sim. mas você, como gestor, como boa prática de manutenção, você sabe que algumas coisas que, para manter a segurança do prédio, é necessário que você invista em algumas coisas, ainda que não prevista na legislação. Eu acho que esses dois pontos aí fecham bem Não, esse perfeito. ponto. Eu falo o seguinte, que na verdade é fazer um básico bem feito, né? Um básico bem aplicado
e não querer inventar a roda. Então, Exato. como você falou, se você seguir a legislação, você já vai ter um ponto positivo muito grande, né? Já vai Vai. conseguir realmente Vai manter todas conseguir as... abranger a maior parte das situações, né? Grande maior Perfeito. parte. Excelente sua colocação. A gente ainda vai falar um pouco mais disso lá na Vamos frente. Eu lá. acho que a gente vai trabalhar para tentar chegar lá, porque é informação, né? É bastante coisa. Eu queria que você entrasse um pouco, Vivaldo, dentro dos processos, né? Sobre desenvolvimento do plano de manutenção, incluindo aí as atividades preventiva, preditiva, trazer um pouco mais desse pilar, falar um pouco sobre a política e procedimentos, e essa antecipação dentro de um processo para ter sucesso dentro da manutenção. É importante você, um profissional, definir um plano de manutenção, né? Esse plano de manutenção ele vai levar em consideração alguns aspectos. Vai levar em consideração o aspecto da marca hoteleira, né? Do padrão da marca, porque isso influencia muito em alguns aspectos, não só de aspecto físico, mas no serviço prestado ao hóspede. Então, o tipo de marca hoteleira, e aí você entra também em levar em consideração o tipo de equipamento, né? A idade dos equipamentos, o quanto estão mais modernos, o quanto está mais para próximo de final de vida útil, qual a infraestrutura que o hotel está apresentando. Então, levando tudo isso em consideração, o profissional precisa preparar um plano de manutenção. Claro. Esse plano de manutenção, eu acho, é muito importante levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, o básico, igual que você fala, vamos fazer o básico bem feito. O básico no plano de manutenção é você estabelecer uma rotina diária, né? Uma ronda diária, uma inspeção diária, como queiram chamar, eu já vi chamar isso de vários nomes diferentes. Então, mas o que importa é que você estabeleça uma rotina de inspeção diária, semanal, em que você possa, aqueles pontos mais importantes do prédio, os pontos vitais, nível de caixa d'água, situação de subestação, de gerador, de bombas, enfim, desses pontos que são mais importantes e vitais para a operação do hotel, né? Água quente, temperatura, enfim, checar tudo isso diariamente. É bom que você tenha um padrão estabelecido para que os turnos, as pessoas que vão executar, saibam o que fazer. Tem que fazer parte desse plano aí, um plano de manutenção de equipamentos, né, das instalações, fazer um plano também abrangente em que você diga a periodicidade, e não somente a periodicidade, mas o que fazer em cada equipamento, em cada período, né? Então, você estabelecer detalhadamente qual é o tipo de manutenção que você vai fazer em cada equipamento, em cada período, a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 2 meses. E, por fim, eu acho que também você estabeleceu o seu plano de manutenção nos apartamentos. Apartamento, a gente precisa entender que é o que traz dinheiro para o hotel. O hotel vive dos apartamentos. Então, é muito importante que os hotéis estabeleçam, um profissional estabeleça um plano de manutenção eficaz, com periodicidade bem definida. Você já trabalhou em algumas redes hoteleiras, assim como eu. Acho que é importante a gente traçar plano de manutenção que a gente consiga, no mínimo, fazer uma revisão geral em todos os apartamentos a cada 4 meses e com, no mínimo, 6 meses, para garantir que os apartamentos estão em plenas condições de receber um cliente. Acho que mais ou menos estabelecer política, dentro do plano também a sua política de corretiva, onde vai entrar o tempo de atendimento do hóspede, o quanto tempo você demora para fazer um atendimento, a forma de atender, tudo isso está dentro de um plano de manutenção. Então, perfeito. Vivaldo, as pessoas estão nos assistindo a todo o Brasil, né? A gente tem um canal onde a gente leva essa comunicação para hotéis que são remotos, por muitas vezes não tem as informações necessárias para criar esses planos, ou até mesmo a falta de conhecimento, né? Então, o que acontece? O porquê que criamos esse canal para levar essa comunicação? Exatamente porque identifiquei que ao longo da minha jornada tinha empreendimentos que faltava conhecimento, empreendimentos remotos. Então eu queria que você desse uma dicasinha de como esses hotéis que não têm uma estrutura, como as companhias internacionais que a gente trabalhou, que a gente desenvolveu todos esses anos, como que eles podem iniciar esse processo? Qual é o primeiro passo para que eles possam criar um plano de manutenção aí para o empreendimento deles, que por muitas vezes são pousadas também, que tem ali 15, 20, 30 apartamentos.
tem hotéis aí que não é de bandeira, mas tem um proprietário, ele não tem um conhecimento afim. Mas qual é o primeiro passo para que ele possa iniciar aí esse trabalho? Parece uma coisa um pouco complexa, né? Mas você sabe que, logicamente, que é importante ter um profissional, alguém que tenha um conhecimento mais específico, mas tem algumas coisas que eu acho que no passo a passo a pessoa pode desenvolvendo, que é um pouco o que eu falei. É importante você identificar quais são os itens principais do hotel, né? Que, normalmente eu falo as coisas mais importantes do hotel cabem na mão. Eletricidade, né? Energia elétrica, água quente, água fria, ar-condicionado, correto? E gás. Esses pontos que cabem na sua mão são normalmente os pontos que as pessoas precisam traçar como aqueles mais importantes ou vitais. E aí eu acho que os planos podem ir derivando desses pontos, né? Por exemplo, você precisa fazer, o primeiro ponto que eu falei, vamos fazer uma ronda diária para poder fazer uma inspeção, uma verificação. Então, dentre outros pontos, os mais importantes são esses que eu falei, né? Então, dentro de energia elétrica, você precisa checar a iluminação do hotel, você precisa checar a subestação ou a entrada principal do hotel para ver se está tudo normal, ver se tem gerador, se o gerador está apresentando os níveis corretos, ou seja, os pontos que estão relacionados a você assegurar que o hotel não vai ficar sem energia elétrica. E assim por diante. Depois água quente, que foi o segundo ponto. Então, quais são os pontos importantes que precisam ser verificados para evitar que o hotel fique sem água quente? Vamos verificar o nível do reservatório de água quente, ver se a temperatura está adequada, se os equipamentos estão funcionando da forma correta, na pressão correta, que normalmente esses equipamentos trabalham sob pressão, né, são pressurizados. Então, e assim por diante. Depois ver o sistema de ar-condicionado, né, de refrigeração, sistema de água potável, gás. Se você já pega esses 5 pontos e daí você deriva sobre o detalhamento de cada um desses pontos para ir buscar aí uma manutenção, a ronda diária, depois fazer a manutenção desse equipamento, ver qual é a periodicidade que você precisa, enfim. Aí você vai cada vez detalhando um pouco mais. Eu acho que partindo desses pontos já é um bom começo. Né? Não, perfeito. Eu acho que suas colocações é perfeita, com muita clareza, Vivaldo. Então, isso é importante, porque muitas das pessoas, às vezes, que estão nos assistindo, não conhecem desses pontos, desses que você citou agora, que é tão importante, né? Que, de repente, para ele... Eu falo isso para a pessoa. Olha a sua mão, 5 pontos. Porque eu falo assim, muitas vezes, alguns investidores, ou até alguns profissionais da área, estão com um olhar muito mais voltado para o design, mas não para esses 5 pontos que você colocou, que é crucial para essa operação da manutenção, né? Então, pontos assim importantíssimos para poder falar e começar a ter um olhar diferente, né? Então, muito bom. Vivaldo, agora a gente saindo para um ponto que eu considero super importante. A gente falou de processos, políticas, procedimentos, conhecer o empreendimento, a Honda, todo esse aparato de informações que daria para a gente ficar horas aqui falando só desse tópico, mas a gente... Que a gente pode até meia-noite. É verdade. Mas, assim, tem um outro ponto que é super importante, porque também não adianta ter processos, né? Tá tudo no papel, tá tudo escrito, mas não tem um planejamento. Quem vai executar, como vai executar, quanto tempo vai levar, é um pouquinho do que você falou lá, mais detalhado, né? Então, essa parte do planejamento eu vejo como fundamental, porque também não adianta fazer processos, ter políticas e não tirar do papel, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho aí dessa parte do planejamento. Aí a gente elabora um pouco mais, né? A gente vai no nível um pouco maior de conhecimento, não sei se vem de conhecimento, mas no nível maior de conhecimento, né? Além de você ter esse plano de manutenção, o plano de manutenção é um item, né? Assim, você precisa ter dentro disso tudo, quando você fala de manutenção, você precisa criar uma política de manutenção, né? A política abrange mais coisas do que além do plano de manutenção, né? Você tem os procedimentos, mas você precisa criar um plano estratégico, né? Pensar na estratégia da manutenção num prazo maior, né? No longo prazo. Então, você precisa pensar na manutenção, que a gente acabou de falar, que é uma coisa mais de curto prazo, mas você precisa pensar na manutenção para daqui a 6 meses, na manutenção para 1 ano, na manutenção daqui a 5 anos,
E para isso você precisa criar um plano estratégico que vai levar em consideração isso que você falou, a sazonalidade do hotel, e aí você leva em consideração coisas como ocupação. Então, o hotel é um hotel que tem uma ocupação maior ao final do ano e no meio do ano, como, por exemplo, os hotéis do Nordeste. São hotéis muito de lazer, que pegam férias de julho, que pega dezembro, janeiro. E aí você tem hotéis que têm uma sazonalidade já, às vezes, investida em outra localidade do país. Então, você precisa levar em consideração a ocupação para você saber quais são os momentos melhores de você fazer manutenção, quando você vai ter mais disponibilidade de apartamento. Você precisa levar em consideração as questões climáticas, né, da região, para saber o que é que você pode fazer em área externa, em área interna. Você precisa levar em consideração a equipe de manutenção que você tem, Perfeito. quantas pessoas você tem disponível para executar a sua manutenção, com a sua capacidade de contratar recursos de terceiros, né, para executar algum serviço. Então, você vai juntar tudo isso dentro de um plano estratégico e, aliado a isso, você colocar também, já começar a pensar em quanto tempo cada equipamento tem uma durabilidade, para você saber e pensar num plano de investimento, né, para você saber o momento que você vai ter que começar a pensar na substituição de alguns equipamentos, né? Então, tudo isso já vai um pouco mais acima, você pensar o que eu estou falando, uma política de manutenção, né, num plano estratégico de manutenção. Exatamente. E pegando esse seu gancho, Vivaldo, eu já tive equipes de ter 12 pessoas e já tive equipes de ter 100 pessoas. Depende do volume de trabalho, onde eu criava todo um cronograma, toda uma estratégia para conseguir alcançar os resultados, né? Então, assim, quando a gente falou de processo, faz parte aí do planejamento, tem que andar junto, porque sem esse planejamento, como você falou, quantidade de equipe, ocupação do empreendimento, quando vai fazer, quanto tempo leva, que tipo de equipamentos, é informações relevantes para conseguir ter sucesso dentro da gestão e manutenção, porque realmente a gente tratou do primeiro pilar, estamos vindo para o segundo pilar e faz parte aí de uma gestão eficiente para conseguir alcançar resultado, porque senão, de fato, o profissional ele não vai conseguir entregar qualidade, ele não vai conseguir entregar eficiência, ele não vai conseguir produzir, a produtividade vai ser mínima, porque ele não tem planejamento. Ele não tem uma equipe preparada para poder fazer essas execuções de manutenção, né? Ele não tem uma quantidade de equipe suficiente. Então, eu falo, o processo tem que andar junto com o planejamento, porque senão não vai funcionar, né? O negócio vai, tipo assim, entrar em parafuso porque não tem quem executar. A gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente não sabe qual a periodicidade, como você falou. Então, realmente é super importante esses tópicos que a gente vem trazendo, né? O planejamento estratégico, não somente a sua equipe, mas até o orçamento da empresa, enfim, o retorno. Você precisa, para você fazer uma política de manutenção, um plano estratégico, você precisa saber qual o recurso que você tem disponível, né? Quais são os recursos disponíveis para isso, né? A equipe é mais um recurso, né? E a equipe, talvez, é o seu recurso principal, principalmente no sentido de você entender qual é a capacidade que a sua equipe tem de entregar determinadas coisas, né? Qual a capacitação que eles têm e identificar eventuais gaps para você até saber aonde você precisa ter um maior treinamento em alguma coisa para algumas pessoas, enfim, para você ir capacitando a equipe, e com isso você pode melhorando o seu recurso e aí você vai modificando a sua política, enfim, seu planejamento de acordo com isso. E Vivaldo, eu fico muito feliz porque a gente está trazendo um assunto tão relevante que é muito difícil para muita gente entender, mas a gente está trazendo com clareza. A ideia é exatamente essa, a gente trazer de uma forma porque esse bate-papo seja de um entendimento geral, né? Não é só do grande gestor de manutenção, mas também as pessoas que têm essa necessidade de conhecimento, que têm a oportunidade hoje de ter essas informações que está girando aqui entre nós, né? Estou lendo aqui a Alan escrevendo aí, eu perdi a concentração. Alan Nogueira, um dos grandes nomes da engenharia de manutenção também, um grande amigo nosso, acabou de mandar aqui, 2 grandes profissionais da engenharia de manutenção. Sou fã, mas eu sou fã dele também, sou fã do Vivaldo. Sou seu fã, Alan. A gente tem um grupo, de fato, que somos em poucos, nosso grupo, mas profissionais que realmente faz a diferença na gestão de manutenção hoteleira hoje no Brasil. Eu falo assim que é um grupo de muita experiência, né?
Então, isso que a gente está trazendo hoje aqui é a oportunidade de tirar essa 1 hora do Vivaldo, que é responsável por diversos hotéis aí pela América Latina. É uma oportunidade única para todos que estão nos assistindo e as pessoas que vão ficar assistindo, porque vai ficar gravado no YouTube, no Instagram, LinkedIn, em todas as plataformas, né? Então, eu costumo Esse pessoal falar, está tirando a minha concentração. É Carlos Bastos está falando aí que não gosta nem de mim nem de você. Eu também não gosto de você, não. olha, eu vou te falar, entrou patriarca da engenharia. Bassi também, impressionante aí também. Meu mestre. Alan já entrou de uma das lives, Bassi vai entrar numa próxima, hein, Bassi? Porque também é um leão aí da engenharia. Eu sou muito feliz de ser amigo de todos esses profissionais aí, que a gente leva esse conhecimento aí a fundo, com muito profissionalismo, com muita vontade, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então eu peço para as pessoas já dar o like, seguir as páginas para poder a gente compartilhar esses vídeos e levar alcance ao máximo de pessoas possíveis, né? Eu falo o seguinte, nesses últimos 90 dias com nossas lives, a gente já alcançou mais de 100 mil pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que a gente vai levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vivaldo, tem um outro pilar super importante aqui que eu vejo que falta muitos empreendimentos que eu venho visitando aí, que é a parte do treinamento e desenvolvimento da equipe, né? Esse é um ponto que é fundamental, né? Queria que você falasse um pouquinho. As coisas da forma como a gente pretende. Logicamente que existem mais coisas envolvidas, né? Precisamos de pessoas motivadas, de pessoas comprometidas, que aí transcendem somente a parte técnica e avançam para outros pontos que também são importantes e que faz parte do chefe de manutenção saber, enfim, ter a equipe na mão, ou seja, ter a equipe não somente na parte técnica, mas saber como lidar com as pessoas, como tirar um pouco melhor de cada um profissional, saber exatamente quais são os talentos de cada um para poder saber equilibrar a equipe e fazer com que as coisas funcionem da melhor forma. E afinal de contas, a gente trabalha com pessoas, né, Vivaldo? Eu acho que a gente realmente, como líderes, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que tratar elas como a gente gostaria de ser tratado, né? Isso aí. E hoje, a gente, infelizmente, o que tem notado ultimamente, uma carência grande de pessoas no mercado, né? Então, tem uma dificuldade grande. Tem muitas vagas abertas nos hotéis, principalmente na área de manutenção. Muitas vagas, estamos o tempo inteiro tentando fechar vagas, buscar profissionais novos. E realmente não tem sido fácil, né? O mercado hoje está mais complicado ainda para você conseguir montar uma equipe, formar uma equipe, enfim, fazer uma manutenção de uma boa equipe. É um desafio grande já hoje, né, dos profissionais que estão trabalhando na área. E eu falo assim que o maior ativo de uma companhia não é o ativo físico, são as pessoas. É quem vai fazer a máquina girar, é quem vai desenvolver isso e vai fazer crescer esse mercado nosso. É como você falou, eu sei que você tem vaga, como nossos outros amigos têm vagas de engenharia, aí há muito tempo em aberta e não tem os profissionais preparados, né, para que possa assumir essas oportunidades. Então, realmente, o cuidar das pessoas, treinar as pessoas, vai fazer a diferença em formar pessoas e levar esse conhecimento a fundo aí para que todos possam usufruir dessas oportunidades e crescer profissionalmente, né? Certamente. Acabou de entrar o nosso querido Rodrigo aí, um leão também da engenharia, 2 mestres da engenharia. Rapaz, hoje só tem grandes aqui nessa live, viu? Olha, eu vou te falar, eu sou feliz demais de ser amigo desses leões aí da engenharia. Muito bom, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de eficiência energética e sustentabilidade, porque faz parte da nossa liderança e dos pilares a parte de ESG, né? A parte de meio ambiente e hoje, para que a gente possa ter uma qualidade de vida e o futuro dos nossos filhos, netos, a gente tem que cuidar do planeta também, que faz parte do nosso dia a dia, da engenharia de manutenção dentro dos hotéis. Falar um pouquinho sobre esse pilar de sustentabilidade, trazendo um pouco para a parte de eficiência energética, melhorando o produto, novas tecnologias. Primeiro, eu acho importante, para mim, a palavra sustentabilidade, ela remete a uma coisa talvez um pouco diferente do que as pessoas, de um modo geral, já vão assim num primeiro pensamento. Quando a gente fala de sustentabilidade,
eu penso que as pessoas já levam diretamente ou assim imediatamente para a parte ambiental. Logicamente que a questão ambiental ela é extremamente importante, não somente pela necessidade que nós temos hoje de conservar o nosso planeta, enfim, de buscar o máximo possível a conservação e buscar os recursos e otimizá-los, né, para que a gente não desperdice o que hoje já é escasso no nosso planeta. Então, eu acho que esse é um pouco óbvio, né? O óbvio que a gente precisa dessa preocupação com o meio ambiente, e ela é evidente e necessária. Mas a sustentabilidade, para mim, não está relacionada somente a isso, né? A palavra sustentabilidade significa que você precisa trazer para a manutenção, para a empresa, para a organização, o que você pode fazer para tornar o negócio sustentável. Entendeu? Perfeito. Não estamos falando só de meio ambiente, a gente precisa pensar, como a gente falou agora, de plano estratégico, né? Pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eu preciso ter um hotel, não somente hoje, eu preciso ter um hotel daqui a 20 anos, eu preciso ter um hotel daqui a 15 anos. E como é que eu vou fazer para tornar esse hotel sustentável, para tornar essa organização perene, para fazer com que ela dure por anos e anos e anos? Eu acho que esse, para mim, é o pensamento de sustentabilidade. Não é somente a parte ambiental, mas pensar em como eu posso tornar essa empresa mais perene, como tornar esse negócio sustentável. Então, vindo para o lado da manutenção, é pensar aonde eu posso fazer engenharia, como eu posso pensar a minha parte de necessidades hídricas, de necessidade energética, de gás, de energia elétrica, e o que é que eu posso fazer para otimizar, para racionalizar, para tornar a minha operação cada vez mais eficiente, para que as coisas aconteçam e eu utilize o menor recurso, a menor quantidade, o menor volume de recurso possível e consiga o maior ganho com esses recursos, né? Utilizando de uma forma mais inteligente, mais racional, exatamente buscando essa sustentabilidade, né? Então, é buscar estar sempre antenado com as novas tecnologias, com as novas possibilidades e estar se atualizando. E do que tem hoje, do que está funcionando, é muito importante o profissional estar o tempo inteiro observando se os equipamentos atuais, né, os que estão operando, se estão operando dentro da sua máxima eficiência, para evitar algum tipo de desperdício, enfim. Eu acho que esse é o ponto. Quando fala sustentabilidade, eu penso dessa forma. Outro dia eu estava batendo um papo com o Rodrigo e ele me falou o seguinte: Silva, às vezes eu me preocupo muito porque tem gestores que eles não conseguem pensar lá na frente, 10, 15, 20 anos, eles estão pensando só no hoje. Então não conseguem enxergar essa eficiência, né? Não conseguem enxergar essa maturidade de ir além, dar os 3 primeiros passos já pensando lá na frente. Por que que eu estou falando isso? Porque o Rodrigo também está tocando um grande projeto e ele falou assim: Silvio, eu quero pensar, o que eu vou investir hoje, eu quero que daqui a 15 anos seja atual. Então, eu preciso trabalhar isso antes. Então, esse pensamento de antecipação aos processos, o que tem de melhor, o que é eficiente, o que é tecnológico, o que vai te dar essa condição de daqui a 10, 15 anos, como iniciar esse pensamento e essa cultura de entender melhor de como eles começarem a, como você falou um pouco, de como começar o processo de manutenção, mas como começar a pensar um pouco também na parte de eficiência energética, sustentabilidade. Para pequenos hotéis, para pousada, essas coisas, diferente um pouco até do que a gente conversou de manutenção, isso é somente a minha visão. Essa parte de eficiência energética, o que eu diria é que não é uma coisa que qualquer pessoa consegue tocar. Eu infelizmente, e não estou falando isso assim querendo depreciar nada, mas infelizmente eu vejo muitas pessoas ganhando dinheiro fácil de pequenos empreendimentos, não somente de hotéis, mas de condomínio, tudo com
várias promessas mirabolantes e, às vezes, de coisas muito óbvias, Claro. que não precisaria nem de um profissional consultor para poder melhorar aquele processo, tudo dentro daquela organização, que às vezes são pequenos e não veem coisas básicas que você, às vezes, com facilidade, você conseguiria modificar, e pessoas que se aproveitam disso para ganhar dinheiro fácil, e profissionais que eu vejo que não, enfim, que não estão muito preparados para isso. Nesse ponto, o que eu acho é que realmente talvez não seja tão fácil de separar joio de trigo, mas para isso, para fazer uma coisa bem feita, para você aproveitar os recursos e pensar sustentavelmente na organização, efetivamente eu penso que hotéis pequenos, pousadas, precisam procurar um bom profissional, buscar no mercado, perguntar, buscar indicação, critério, enfim, indicações boas, e tentar encontrar um profissional, porque penso que para isso efetivamente é importante ter um profissional capacitado para fazer uma análise diagnóstica, ainda que de um empreendimento pequeno, para que possa realmente dar o caminho mais correto. Né? Vivaldo, sabe uma coisa que me deixa muito feliz? É que hoje na nossa live a gente tem grandes nomes da engenharia aqui participando hoje, que estão mandando mensagem. São profissionais que são nossos amigos e que são referências. E tá aqui hoje, sabe, celebrando, participando de um assunto tão conhecido por eles, mas de uma relevância tão grande, né? Então, o papel deles que está aqui dentro hoje vai fazer fortalecer a nossa indústria de gestão e manutenção na hotelaria. Vai fazer ter um alcance muito maior. Isso me deixa muito feliz, porque é um papel fundamental aí a gente levar esse conhecimento, né? Dividir esse conhecimento. Eu acho que o conhecimento não foi feito para estar guardado, e sim saber dividir com as outras pessoas. Fazer com que a gente leve esse conhecimento e forme mais pessoas, que é o ponto que a gente pegou, que você falou, que hoje está difícil de ter mão de obras qualificadas para assumir as diversas oportunidades. Mas isso que você está fazendo aqui hoje, o que eu estou fazendo, que nossos amigos estão aqui hoje mandando mensagem, é exatamente levar essa mensagem aí que dividir o conhecimento, né? Isso aí é uma Ô, Priscila, eu vi aí uma mensagem de Priscila. Muito obrigado, Priscila. Fico bastante feliz que pode ter contribuído aí. Muito obrigado, fico lisonjeado. Mas tem muito profissional aí que podia vir fazer essa live aí, porque tem muita gente aí que é médico. Estou querendo aprender com muita gente que está aí, que eu estou querendo aprender com eles. Rapaz, a gente só tem os grandes aí hoje, e eu sou muito feliz por isso, viu? Muito, 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 muito. Vivaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gestão de fornecedores e parceiros. Eu acho que esse é um ponto fundamental para uma evolução, um bom resultado dentro da nossa gestão da manutenção, porque vai envolver não só os trabalhos executados, mas vai envolver também a parte de custo, a parte de ter companhias habilitadas, companhias sérias que realmente cumprem seus deveres aí com relação às políticas, que os valores estejam alinhados com os valores das nossas companhias, né? Então, esse papel de saber quem vai trabalhar dentro do empreendimento é fundamental. Eu queria que você trouxesse um pouquinho esse ponto que é um ponto super importante. Acho que assim, o que seria o que todo mundo fala, né? Os nossos contratos, os nossos fornecedores são nossos parceiros. Você precisa ter uma relação de ganha-ganha. Você precisa escolher bem os parceiros para poder ter uma qualidade na prestação de serviço. Isso me parece que é o óbvio, né? Faz parte do processo. Qualquer pessoa vai estar falando a mesma coisa, porque isso é o que deve ser. Você tem uma relação comercial com a empresa, de um contrato de manutenção, você precisa estar ganhando, né, o hotel ganhando com fornecimento, e ele precisa estar ganhando o justo para poder fazer a prestação de serviço da melhor forma possível. Isso é o que se espera de uma relação em que os dois estão sendo beneficiados. Eu acho que o ponto assim, de observação que eu faria é que, de um modo geral, os hotéis, eles têm... Eu
sempre falo 50% a 60% às vezes daquela despesa ordinária de manutenção, o dinheiro que você paga todo mês para poder fazer a manutenção do hotel, aquilo que foi liberado no seu, está ali no seu orçamento, né, que você tem para gastar todo mês, boa parte desse recurso normalmente vai para pagar contrato. Você tem alguns contratos que estão ali fazendo parte do que você paga todo mês, consumindo um recurso que normalmente já é relativamente escasso para você utilizar no mês. Então, o que é importante? Isso mostra mais ainda que se você tem um recurso escasso e a maior parte desse recurso você paga para contratados, para prestarem um serviço que você não consegue fazer com sua própria equipe, então eu preciso assegurar que esse recurso vai ser bem empregado. Eu preciso que tenham boas empresas contratadas que vão me assegurar que eu estou gastando o meu recurso, que é pouco, mas que eu vou ter uma prestação de serviço que vale a pena. Parece simples, mas o que eu percebo é que nem sempre a gente tem pessoas na própria manutenção do hotel atentas a esse ponto de vista que parece simples, mas não é. Simples, né? Você tem várias empresas contratadas e você às vezes pergunta aos profissionais, você conhece o contrato? Você lê o contrato? Você sabe o que está contratado? Sabe quais são as obrigações da contratada e da contratante? Sabe o que é que ele tem que fazer? E boa parte das pessoas não sabe responder essa pergunta. Você tem contratos no hotel e você não sabe efetivamente quais são as obrigações que a contratada tem com você. Então, como é que você está dispondo um recurso seu e não sabe se ele está lhe dando o que ele deveria lhe dar? Claro. Então, eu acho que esse é um ponto importante na gestão dos contratos, que são coisas que não é do óbvio falar. É importante que você escolha bem quais os contratos que você precisa, ou seja, o que é que você não consegue ter com a sua própria equipe, o que é que você precisa contratar porque a sua equipe não é capaz de realizar, para que você efetivamente só bote dinheiro aonde você saiba que você não consegue fazer, e que se você vai gastar esse dinheiro, que ele seja bem gasto. Procure uma empresa que você tenha uma boa indicação, não vale a pena economizar para contratar uma empresa que não vai lhe fornecer bem. Claro. Então busque uma empresa que vai dar o serviço que você espera e cobre pelo serviço. Coloque no contrato vários critérios que você pode depois avaliar se o contrato está sendo bem executado ou não, que você possa avaliar a empresa com critérios bem objetivos, que você possa depois avaliar esse retorno, se está sendo feito dentro do que foi contratado. Então, são esses pontos que eu acho que vale a pena ressaltar. Você está falando aí de uma pequena pousada, de um hotel pequeno, enfim, de um hotel. As pessoas precisam tomar cuidado com essas coisas, porque normalmente você contrata uma empresa e acha que o próprio contratado ele vai fazer tudo e você não fiscaliza, não olha. E a maior parte das vezes que eu vejo por aí é que tem contrato, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro e a prestação de serviço não está sendo feita da forma como deveria. Eu tenho percebido, Vivaldo, nessas minhas caminhadas pelos empreendimentos, pelos hotéis, que os hotéis que não têm uma estrutura, que não têm realmente uma bagagem, um conhecimento técnico tão avançado, que, como você falou, parece simples, mas não é. Por exemplo, a criação de um BID. Eu tenho ajudado os empreendimentos que, por exemplo, Silva, eu tenho que fazer esse projeto aqui, eu já o sei, mas ele não sabe o que está alçando. Simplesmente solicitou diversas empresas, me orça aqui, mas orça o quê? Se você não tem uma descrição, um processo. Se você não sabe o que você está contratando, então você vai pagar e vai receber o que o cara quiser, o que a empresa quiser te dar. Você não sabe o que está contratando? Então, assim, realmente, esses pontos que você colocou, de ter o cuidado, de ter as empresas sérias, competentes, e que elas possam te ajudar nesse processo, afinal de contas, são empresas parceiras, é fundamental para não ser lesado, né? Porque o que eu tenho visto aí fora é muito ruim. Então, cabe sim os líderes, os gestores, os gerentes, enfim, ter essa consciência exatamente para poder fazer o investimento correto. Investimento de capital investido corretamente, né? Então, suas palavras realmente
traz aqui uma clareza muito grande com que a gente precisa levar das informações para todos que estão nos assistindo, porque, afinal de contas, a gente defende essa causa porque a gente está há tantos anos aqui na engenharia de manutenção e na hotelaria. Então, cabe mesmo profissionais como você, Vivaldo, dentre os outros nossos colegas, a gente poder difundir todas essas informações, para que a gente possa levar esse conhecimento que vai ser o nosso legado. Afinal de contas, a gente está há muitos anos fazendo esse negócio, né? Então, a gente precisa ajudar os próximos, os novos, as novas gerações, que vai estar aí, nossos filhos se formando em engenharia, logo mais. Então, esses nossos filhos, filhos dos nossos colegas, esses têm que estar preparados e tem que aproveitar essa oportunidade, porque profissional como o Vivaldo, como o Bassi, como o Alan, como o Rodrigo, todos que entraram aqui hoje são referências. Então, esse conhecimento a gente não pode guardar para a gente, não. A gente tem que dividir, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Faz parte. E o meu filho aí já vem aí, né? Bernardo já vem aí. Opa! Também. Bernardo, número 1, Federal São Paulo de Engenharia. Muito orgulho. Tayane, minha filha, também aí, depois de estar no 4º ano já, número 1 na Federal de Salvador. Então, assim, é muito orgulho para a gente falar hoje dos nossos filhos, porque eles estão seguindo a nossa profissão. E vai ser o nosso legado ao longo dos próximos anos, porque daqui a pouco a gente aposenta, né? Com fé em Deus. Então a gente tem que levar mesmo esse conhecimento aí para que eles todos possam estar usufruindo desse conhecimento, dessa experiência e a gente fazer com que a indústria cresça, porque se a gente não fizer isso aí, eu vou te falar, a indústria vai sofrer mais e mais. Se está sofrendo hoje, vai sofrer mais e mais. Então esse é o nosso intuito, levar essa bagagem, esse conhecimento aí geral para todo mundo. Vivaldo, eu queria abordar um pouco mais, no início você falou sobre a parte de segurança, laudos legais, eu queria que falasse um pouco mais sobre laudos legais, para que o pessoal possa entender, porque acho que esse é um ponto muito forte para a gente falar, porque quando a gente fala laudos legais, muitos ainda se assombram, o que é os laudos legais, né? Então a gente falasse um pouco aí sobre a VCB, sobre os laudos, como você falou, de sistema de Fire Life Safety, cabine, falar um pouco mais, só para que fique bem claro que os laudos legais podem fechar o hotel, mas não é um bicho de 7 cabeças, mas as pessoas têm que ter consciência do que é e o que tem que ser feito. Eu falo normalmente nas lives que os líderes eles não precisam ser o expert, mas eles precisam conhecer da matéria, das disciplinas, exatamente para saber quando buscar e como buscar. Acho que você precisa de... Eu normalmente tenho não sei como, um checklist, né, que eu faço, pensando no que você está falando aí de obrigações legais, né, de quais são os documentos legais que você precisa ter para não ser surpreendido. E aí não é somente por conta de ser surpreendido com fiscalização, enfim, com multa. Não, é você efetivamente assegurar que aquele empreendimento ele vai dar uma tranquilidade às pessoas na parte de segurança, né? Tanto a segurança para as pessoas como para o patrimônio, né? E o que eu estava falando no começo é que, felizmente, nós temos uma legislação muito rica. O nosso problema no país é a falta de pessoas que seguem a legislação. Mas a nossa legislação, principalmente nessa área técnica, com relação à parte de normas, né, que você precisa seguir, de procedimentos, é uma legislação que lhe dá uma base muito boa. Eu falo, se você seguir a legislação, o que está previsto hoje na lei, você já tem 90% do seu caminho andado para deitar a cabeça no travesseiro e ficar descansado. Logicamente, que mudando de empreendimento para empreendimento, ou seja, de infraestrutura, do tipo de equipamento, vai ter alguns equipamentos que estão se adequando mais a um tipo de legislação, outro, né? Cada profissional avaliar, mas a maior parte da documentação ela é meio que comum, independente do tipo de hotel, né? Você vai ter um hotel, você precisa ter uma VCB. Você precisa ter um registro lembra dos 5 pontos, né? Falando dos principais. Vamos falar de incêndio. Você precisa, na parte de incêndio, você precisa ter uma VCB, você precisa ter um laudo de para-raio,
para poder você assegurar que você não vai ter problema efetivamente nesse tipo de coisa. Você precisa ter laudo com relação ao seu gerador de energia elétrica, para assegurar que você não tem problema em caso de falta de energia por causa de incêndio. Aí você vai para a água, eu estou dando alguns exemplos, você vai para a água, você tem potabilidade da água, a legislação lhe obriga a fazer limpeza da caixa d'água 2 vezes por ano, entendeu? Aí você vai para a parte de água quente, dependendo do tipo de reservatório, você vai cair no NR13, que é uma norma que vai regulamentar a segurança nos reservatórios que estão sob pressão. Se você tiver aquecedor de água desses comuns, você tem a legislação que fala sobre as vistorias e as inspeções periódicas que você precisa fazer. Se você for na parte de ar-condicionado, você tem legislação do PMOC, você tem legislação para a qualidade do ar. Então, você precisa recolher periodicamente o ar do ambiente para poder fazer a avaliação, para verificar se aquele ar está assegurando, dando, que é um ar que não vai prejudicar a saúde das pessoas. Então, assim, só para não tomar tempo, se você percorrer da parte de ar-condicionado, de água potável, de água quente, de refrigeração, de incêndio, você vai perceber que você tem uma legislação muito grande em todas essas áreas que lhe obriga a executar determinadas ações. O que eu falo é que o papel do laudo que você recebe, vem um laudo de para-raio, vem um laudo de incêndio, vem um AVCB. Esse laudo, você não compra um laudo, não vem um laudo no papel. Esse laudo é o resultado de uma ação que você precisa tomar, que você precisa obrigatoriamente fazer para poder assegurar que aquele equipamento, aquela instalação está da forma como tem que ser para dar segurança às pessoas. E isso feito, você consegue, então, um laudo, um documento que vai dizer que você fez o que deveria fazer. Então, o documento vai ser o resultado dessa ação, que é o mais importante. Então, se você segue a lei, você vai tomar as ações necessárias para poder assegurar que o seu prédio está seguro para as pessoas. É um prédio que as pessoas podem entrar e elas vão estar seguras lá dentro. Então, é por isso que eu digo, se você segue a lei, 80%, 90% do seu trabalho já está realizado, porque você vai realizar as coisas necessárias para dar segurança às pessoas. Ivaldo, você trocou em 3 pontos aí para mim que todos os laudos são cruciais, todos os laudos são, assim, fundamentais ter, porque é segurança à vida, é tudo. Mas quando você toca no ponto ali, na análise da qualidade do ar, qualidade da água, o PMOC cuida da parte de ar-condicionado, a gente está falando de segurança à saúde humana, né? A gente está falando de uma legislação muito forte, porque a gente poderia fazer uma live só para falar desses temas aí e não ia dar tempo, né? Por isso que eu falei que a gente ia ficar até meia-noite. Isso é verdade. E muitas pessoas, aí volta o que eu falei sem querer te cortar, mas te cortando. Muitas pessoas e muitas empresas, só do que você falou aí, do que tem de legislação, de qualidade do ar, da água, muitas empresas já não fazem isso. Então é esse ponto que eu queria chegar e que você tocou sem eu precisar nem falar. Eu tenho visitado diversos hotéis, às vezes lugares remotos, e o pessoal não tem conhecimento disso. Não sabe que tem uma legislação para fazer o PMOC, que tem que ter um registro técnico com um profissional habilitado, uma empresa competente. Não faz análise da qualidade do ar, não sabe nem o que é análise da qualidade do ar. Eu estou falando porque eu estou vivendo isso, eu tenho visitado clientes, eu tenho feito esse trabalho de entendimento e levar conhecimento. Então, assim, me assusta, porque a gente já está numa evolução muito grande, assim, algo que a gente hoje, nos dias de hoje, não era mais para existir, até porque, como você falou, a legislação é muito forte, perene. Se você não faz e tiver um sinistro ali de uma fatalidade, porque teve uma contaminação por legionela no sistema de ar-condicionado, na água quente, ou em qualquer ponto que seja do empreendimento, vai fechar o empreendimento, né? Chega uma fiscalização. Infelizmente, a gente sabe que os órgãos competentes que cuidam da parte de ar-condicionado não tem braço suficiente, né? A vigilância sanitária,
cuida de alimentos e também da parte de qualidade do ar, da parte de ar-condicionado. A gente sabe que não vai ter braço. Então, os grandes centros fazem esse trabalho muito bem feito, as grandes companhias, né, segue a risca. A gente sabe disso porque a gente trabalha em grandes companhias. Mas as grandes companhias é a menor massa, ou desculpa, é a maior massa de hotéis, né? As grandes companhias a gente tem aí mais ou menos 25% do mercado, o restante não, o restante são menores e não conhece, ou muitas vezes tem um profissional que não segue aí, porque acha que vai economizar 1.000, 2.000, 3.000 reais, sendo que está colocando em risco o empreendimento. Sendo que realmente está fazendo algo que pode levar a fechar o empreendimento, o impacto de todo esse processo não existir da marca pode ser, assim, um prejuízo incalculável. Então, é muito importante todos esses pontos que você está colocando, Vivaldo. Eu acho que para alguns profissionais também, eu acho que é importante uma outra coisa. Tem empresas, às vezes, que até têm esse conhecimento, mas também não fazem, enfim, para economizar algum recurso. E eu tenho conversado com alguns profissionais de manutenção e eu tenho dito a eles, olha, para além de, às vezes, dependendo da situação, fechar o hotel, ou ter um problema maior com o hotel, uma multa, um problema maior que aconteça com a pessoa dentro do hotel, o hóspede ou funcionário, que seja, eventualmente, quem vai responder por isso é você, que é o profissional, que é o chefe de manutenção. Você é o responsável. É você que vai ter que responder e dizer por que isso está da forma que está, por que a pessoa morreu por uma contaminação na água, no ar, porque ela morreu porque teve um problema elétrico, uma falha na instalação. Quem vai responder por isso é o chefe de manutenção. Então, eu tenho falado com essas pessoas que eles precisam se antecipar a esse tipo de coisa. Não é... Você precisa se preocupar com as pessoas, com o empreendimento, e precisa entender que quem vai responder por isso, no final das contas, é você que é o responsável pela manutenção. Então, cabe a essa pessoa cobrar da empresa, cobrar do gerente geral, de quem for. Eu sei que é uma coisa meio complicada, mas é o fato de um bom profissional tem que saber que você está responsável por um hotel, você está responsável pelas pessoas que estão lá dentro. E você precisa ter essa consciência. Claro. Então, se você sabe que algo pode colocar em risco a segurança dessas pessoas, é de sua responsabilidade deixar isso bem claro para todas as pessoas, para o gerente geral, que essa situação precisa ser resolvida. Não, com certeza. Ô, Ivaldo, você tocou um ponto lá atrás que eu acho fundamental, quando você falou do laudo, né, do papel. Não é só o papel, né? É cuidar realmente do negócio. Quando chegar essa documentação, checar ponto a ponto, não é engavetar, né? Fala um pouquinho aí de não só chegar, eu achei que eu fiz, tá tudo bem, tá tudo correto, e eu não preciso nem olhar a documentação para entender a curva, os pontos críticos, ou até mesmo os parâmetros, né? Coincidentemente, eu conversei sobre isso hoje, Silvanildo. Você recebe um laudo qualquer... Vou voltar ao exemplo que eu dei, até porque está na minha cabeça assim mais rápido. Você manda fazer um laudo para verificar como é que está o para-raio do hotel, o SPDA. Aí você manda fazer o laudo. Eu estava hoje comentando, você não recebe um laudo e esse laudo diz assim, está ok ou não está ok. Esse laudo ele pode até dizer que seu para-raio, com todas as medições, ômica, tudo que ele está atendendo, assim, no sentido de segurança do prédio, você pode ficar tranquilo quanto a isso, mas eu tenho certeza que um laudo bem feito vai ter uma série de pontos, de ressalvas, de coisas de oxidação, determinado isolador, de alguma haste que não está bem presa, de algum cabo que está corroído, seu sistema, a não ser que você acabou de instalar 0 km, ainda assim pode aparecer alguma ressalva, mas se você está com um hotel que já tem alguns anos, alguma ressalva vai ter. E isso, eu estou dando como exemplo, serve para qualquer outro laudo. Um laudo pode dizer que você está conforme no sentido geral, mas ele provavelmente vai lhe apresentar uma série de ressalvas e coisas de pontos de atenção que você precisa tomar
para assegurar que aquilo dali efetivamente, às vezes, para assegurar que funcione da forma correta, você precisa tomar alguma ação, ou para assegurar que ele continue por mais tempo daquela forma, né? Você precisa tomar algumas ações preventivas. E você só vai saber disso lendo o laudo. Claro. Às vezes a pessoa recebe o laudo, tá bom, guarda o laudo. Recebe outro, guarda. Infelizmente, isso acontece com contratos que você tem, a gente falou de contrato. Você tem um contrato, a pessoa lhe manda um relatório todo mês, né, para poder dizer como performou o contrato naquele mês. Aquele contrato você recebe o relatório mensal, pega o relatório mensal e bota na gaveta. Exatamente. Você também não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o relatório está dizendo, o que você precisa tomar de ação ou não, se aquela empresa está lhe alertando para algo. Aí depois acontece alguma coisa lá na frente, você vai cobrar da empresa, a empresa diz, pô, mas eu estou te falando isso tem 6 meses. Exatamente. Mas, infelizmente, nós vemos isso acontecer, né? Esse é o dia a dia que a gente tem enfrentado. Você, como corporativo de engenharia de manutenção, cuida de vários hotéis. Eles têm uma estrutura muito boa, têm a sorte de ter um profissional como você à frente, que vai orientar, vai dar todas as diretrizes, mas muitos não têm, né? É o que a gente está tratando agora. Ou mesmo profissionais que estão no mercado e que simplesmente engavetam as informações porque não quer levar. Eu falo o seguinte, Vivaldo, o melhor remédio é o amargo. A gente já tem que dar logo. Dói, vai doer no bolso, vai doer aonde for, mas vai passar. Se você me pede dica, me desculpe te cortar, você me pede, eu tenho dado uma dica sobre isso, eu tenho dado uma dica que eu não sei se vale para... Eu tenho dado uma dica, é o seguinte, eu às vezes até não justifica, mas entendo. Você recebe um relatório mensal daquele contrato e não lê, um laudo não lê, muita coisa no dia a dia, você recebe uma análise, todo dia você tem uma empresa que faz análise da potabilidade da água, das coisas, e você recebe, não lê. Vai guardando aí o relatório mensal. Eu falo, uma dica, marque com a empresa, pelo menos, se não consegue todo, mas pelo menos com as principais. Quais são as principais? Eu tenho empresa de ar-condicionado, tratamento de água. Vou voltar, lembra os pontos principais? Pega as empresas que tomam conta daquelas coisas que são mais vitais. Já marca com a pessoa que é gestora do contrato. Olha, eu quero uma reunião mensal com você, de meia hora. Qual é o dia da reunião? Vamos marcar na segunda quarta-feira do mês, na primeira sexta-feira do mês, na segunda terça, de quê? Do mês subsequente à realização do serviço, eu quero marcar uma reunião nos primeiros dias do mês seguinte, sempre na segunda quarta do mês subsequente, que eu quero discutir o relatório do mês que acabou. Perfeito. Porque isso evita você pegar o relatório e botar na gaveta. Chame a pessoa e se dê essa obrigação, você vai perder meia hora por dia, uma vez por mês. Mas só que com relação a este contrato, você vai saber todo mês tudo o que está acontecendo, porque você vai sentar com a empresa uma vez por mês, ele vai lhe dizer como foi o mês, o que é que ele executou, o que é que foi feito, o que é que ficou sem fazer porque o hotel não liberou o apartamento, por que ele não fez determinada atividade porque o seu supervisor não liberou o equipamento, e às vezes de coisas que você nem está sabendo. Claro. Mas ali naquele mês, todo mês você vai saber, você já toma providência, já resolve para dar, e fica com um contrato na sua cabeça. Você sabe se ele está performando no meio ou não, todo mês você está acompanhando. É uma coisa simples. E digo mais, se você quiser perder tempo, se é que chama de perder tempo, uma vez por mês, marque dos principais contratos, uma tarde por mês, de meia e meia hora, marca o contrato toda terça do mês seguinte, uma vez por mês, 2 horas, contrato de ar-condicionado, 2h30, do cara que faz controle de tratamento de água, depois 3 horas, o cara que faz manutenção do gerador, 3h30, o cara que faz... Enfim, pronto, naquela tarde você já tem um diagnóstico, já tem um raio-x daquele mês passado todo, dos principais pontos do hotel. Não vai ter nenhum que você vai engavetar sem saber o que aconteceu. Leia o contrato junto com o cara. Desculpa, leia o relatório junto com o cara.
Vivaldo, essa sua dica, de muitas que você deu aqui, vale ouro. Muito obrigado, porque realmente faz toda a diferença e isso vai alavancar os profissionais que estão nos assistindo e que vão assistir a nossa live ao longo aí de onde vai ficar gravada, né? No YouTube, no Instagram, LinkedIn, Facebook, tudo. Vai ter essa oportunidade de revisitar e ver a nossa live e, de fato, implantar dicas sensacionais e fundamentais que você acabou de E trazer. são coisas simples, você entendeu? Porque vale, eu mudei o assunto para contrato, Silva, mas vale para laudo. Você contrata um laudo, que é uma coisa relativamente importante, pô, tem um laudo de para-raio, manda um cara fazer uma manutenção na subestação, depois vem todo o relatório do serviço que executou, com o relatório final de como ficou a subestação no final, com as medições. Chama o cara, recebeu o relatório, o laudo, chama o cara, senta aí, vamos discutir o laudo. Quero que você discuta comigo, para eu saber o que é que você está apontando, por que, que você escreveu isso, por que, que você está achando isso. Claro. O cara saiu dali, você já sabe o que, que ele laudou, o que é que você precisa fazer, se você concorda com ele ou não. Pode ser que o cara bote alguma coisa no laudo que você não concorde. Perfeito. Mande refazer, refaça que isso aí não concordei. Se ele concordar, lógico, com o seu ponto de vista também, você pode, já que você concorda, então vai refazer. Claro, com certeza. Vivaldo, a gente já está mais de uma hora aqui. Você falou que ia chegar até meia-noite. E passou muito rápido nessa uma hora. Eu acho que esse bate-papo, esse entendimento, essa clareza com as informações faz com que se torne muito leve levar esse conhecimento, né? E eu fico muito feliz. Eu, de fato, te agradeço de coração por ter tirado esse momento para poder estar aqui com a gente hoje, poder dividir esse seu conhecimento. Agradecer a cada um que ficou essa mais de uma hora aqui com a gente, que a gente está aqui batendo esse papo e a gente poderia levar essa live aqui por muitas horas, porque é muita informação, é muita coisa, é muita experiência para trazer, para poder dividir isso com todo mundo que está aqui. Mas eu peço a cada um que esteja na nossa live agora, que possa compartilhar essa live com os amigos, né? Que dê um ok, que dê um like lá, que passe a seguir o canal do Instagram, YouTube, que a gente divida esse conhecimento e essa informação para todo mundo. Eu queria agora deixar para que você pudesse deixar uma palavra aí, uma frase aí, né, sua, para que a gente possa fazer aqui um encerramento e com chave de ouro, porque assim, a cada live que eu faço, a cada conteúdo que eu faço, que eu divulgo, que eu levo, que eu vejo pessoas me mandarem mensagem e que eles, sabe, estão felizes, eu estou ajudando, impactando vidas, pessoas, profissionais que estão crescendo, mais me dá vontade de fazer, mais eu quero criar, mais eu quero colocar informações nas nossas redes, exatamente para levar esse conhecimento, né? Então eu deixo agora a palavra com esse gigante da engenharia, Vivaldo, né, que eu tenho a maior admiração do mundo aí, como um exemplo e um cara sensacional, humano que sempre esteve presente na minha vida profissional com relação a essa parte de engenharia, né? Não só na amizade, mas na parte de conhecimento, né? Silva, eu, na verdade, assim, de falar, só agradecer pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que quiser que eu puder contribuir com alguma coisa, pode contar comigo. Muito obrigado pelo convite. Alguns momentos da minha vida, né, sempre que eu tive a oportunidade, eu dei aula. Sempre falo, professor é uma coisa interessante que a gente praticamente não ganha nada, mas é mais exatamente pela vontade enfim, eu falo muito, gosto de falar, gosto de explicar, então é mais exatamente por esse tipo de coisa, né? Eu me sinto muito bem falando, agradeço a oportunidade, estou à disposição, e acho que se falar uma coisa no final, além de agradecer, seria isso, né? É a busca pelo conhecimento, né? Ninguém sabe tudo e ninguém nunca vai saber tudo. Conhecimento é a gente se tentar buscar conhecimento aonde possível e estar sempre próximo de pessoas que podem contribuir, né? Então, talvez minha dica é essa aí, até a pessoa se aproxime de quem pode contribuir
e trabalhe para se esforce, né? Se esforce para ganhar conhecimento, que conhecimento ninguém tira de você, né? Perfeito, Você pode exatamente. perder tudo, mas conhecimento você não perde. Você não Ninguém pode perde. tirar. O intelectual, né, ele é seu, né? Ninguém tira isso de você. É Vivaldo, isso. eu deixo aberto aqui que quem que depois quiserem mandar mensagem, fazer perguntas, tirar dúvidas, a gente vai estar à disposição. Já estou colocando aqui à disposição nossos canais, porque esse é o nosso papel hoje, né? Levar esse conhecimento. Né? Chegou até uma mensagem aqui, Carlos Basso, nosso monstrão da engenharia. Se você não tem ideia do que você está fazendo para a manutenção hoteleira, um dia talvez todos nós iremos entender e contar com tudo como começou, assim como um grupo que foi idealizado por três velhinhos, Vivaldo, Luciano, vou botar aqui nome, é muita gente. Barra-se, a gente hoje, no início eu até falei desse grupo, o Vivaldo não tinha entrado ainda, a gente tem um grupo de engenharia que está os principais profissionais de engenharia do Brasil hoje, que comanda a engenharia, que conhece a matéria e que essa frase que o Bassi acabou de mandar aqui, o Alan, o Rodrigo, o Pugler, a gente tem assim diversos profissionais aqui que a gente tem dentro do nosso grupo e que tem um Verdade. conhecimento largo aí para levar essa experiência. Se a gente for colocar aqui em anos de vida, a gente tem 1 milhão de anos lá dentro e são esses profissionais, esses nossos amigos que vai fazer as novas gerações, assim como a gente falou, nossos filhos estão se formando em engenharia e que vão trabalhar e vão levar esse conhecimento. E tudo isso que a gente está trazendo aqui, que vai ficar gravado, vai ser para eles aproveitarem muito aí esse conhecimento de todos nós que estamos aí levando aí a engenharia de manutenção da hotelaria. Eu agradeço a cada um, muito obrigado a todos que participaram até agora. A gente já está mais de 1 hora na live, o Vivaldo também. A gente está fazendo o nosso encerramento aqui. Hoje é quinta-feira, na próxima terça-feira, Vivaldo, a gente tem um outro convidado muito especial que eu tenho um carinho muito grande, que ele chama-se Carlos Bernardo. Ele hoje é corporativo América Latina de operações da COR, um cara que tem uma experiência Legal. assim, enorme. Legal. E a gente vai trazer um assunto muito relevante que vai mexer muito com o pilar aí que a gente falou, como cuidar das pessoas, né? A gente vai trazer esse assunto porque isso tem me chamado muita atenção. Eu tenho visto que tem muitos executivos que não está sabendo lidar ou que não é executivo, que não sabe como fazer. Eu vejo que tem muitas políticas fortes, as companhias têm uma cultura forte, e ainda está faltando. E se a gente não preparar, se a gente não falar desse assunto agora, a gente aí não vai ter mesmo os profissionais que vão trabalhar, vai ser um recesso. Em vez de a gente conseguir fazer tudo isso para frente, a gente Verdade. vai ter um recesso. Então a gente precisa trazer e abordar esse assunto, que é como cuidar das pessoas para que a gente possa realmente fazer um barulho, mostrar o que é a realidade. Eu gosto de ser bem tratado, as pessoas também têm que ser bem tratadas. A gente tem que cuidar das pessoas. É como eu falei, o ativo maior hoje das empresas, das companhias, são as pessoas. Então a gente vai trazer esse assunto na próxima terça-feira com o Carlos Já é um Bernardo, spoiler, né? que é um spoilerzinho aí que a gente está trazendo, porque é um assunto que mexe com muita gente, mexe com ego, mexe com sabedoria, porque muitas vezes a gente não olha para dentro, né? A gente olha para fora só, não está enxergando. Então a gente vai trazer esse assunto para a gente bater um pouco nesse assunto que é tão importante hoje aí, que é fazer a nossa indústria Bia, valorizar. Bia, trabalhei com ela na Rio 2016, ela está falando aí que vai compartilhar com o pessoal de hotelaria da universidade um Perfeito. ponto que a gente não falou aqui, que é fundamental sobre vários aspectos, nem tem tempo, mas só para colocar, que é a questão Claro. de acessibilidade, né? Sim, perfeito. Outro ponto também que só isso também já vale uma live, né? O Basco mandou aqui, ó. Luciano, Vitor, Bassi e o Renato. Eles iniciaram esse grupo que começou pequenininho e hoje a gente tem os grandes lá dentro, todo mundo junto. Obrigado, Bassi, por colocar aqui o nome de todo mundo aqui e que são todos grandes amigos, grandes profissionais da engenharia de manutenção hoteleira.
Mais uma vez, obrigado a todos. A gente está fazendo nosso encerramento agora. O Rodrigo, nosso queridão aí, acabou de mandar mensagem de parabéns, diversos parabéns aqui, Vivaldo, para a gente, para você e para todos os nossos colegas que estão aqui nos assistindo. Um grande abraço a todos. O PH, ele acabou de botar aqui, cara, só Leão, Vivaldo, Puglia, PH, só os grandes da engenharia. Que live! Essa live tem que ficar guardada aí para todo mundo assistir, porque realmente fantástico. Muito obrigado e até a próxima live, na próxima terça-feira. Um abraço grande, Vivaldo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.